Legal, então, para começar o nosso módulo, a gente vai falar um pouco sobre o que é escalabilidade. A gente vai começar discutindo os conceitos sobre escalabilidade, como é que eles funcionam e como é que eles são aplicados no Kubernetes no geral, tá bem? Bom, vamos lá então. Bom, para começar então, a gente vai falar sobre escalabilidade, tá? Bom, escalabilidade, o conceito de escalabilidade é fazer com que a nossa aplicação ela consiga atingir uma escala maior. O que é uma escala maior? É atender mais usuários, tá? Então, basicamente, escalabilidade é o conceito onde você consegue fazer com que uma aplicação atenda mais usuários sem que ela precise de modificações internas no seu código, tá? Ela tem que ser mantida igual, tá? Porém, ela consiga atender mais usuários. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que esses modelos se apresentam? Existem dois tipos de escalabilidade, né? O que a gente chama de escalabilidade vertical, primeiro, ou então scale up, tá? Escalabilidade vertical é o conceito onde a gente aumenta, né, a nossa capacidade computacional, nossos recursos computacionais para poder segurar mais usuários, para poder aguentar mais usuários, né, para poder aguentar mais carga no sistema. Como assim recursos computacionais? Né? Imagina que a gente tem aqui, né, uma VM, né, uma máquina virtual, e essa máquina virtual ela suporta lá um usuário, tá? Ela suporta um usuário rodando na nossa aplicação, a máquina tem seu próprio banco de dados, e aí depois a gente tem um crescimento do número de usuários, né? Então, agora a gente aumenta o tamanho da nossa máquina, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, mais memória RAM, mais CPU, né, mais processamento, mais disco, o que for necessário para que a gente consiga ter mais usuários ativos na mesma plataforma, sem alterar a plataforma em si, né, sem alterar a aplicação em si, mas mexendo em infraestrutura, mexendo em hardware, tá? E aí, no último caso, né, quando a gente precisa ter uma escalabilidade muito maior, a gente aumenta ainda mais os recursos de máquina que essa máquina vai ter para que a gente possa escalar a nossa aplicação, tá? A segunda forma de escalabilidade é a escalabilidade horizontal, ou então chamada de scale out, tá? Então é scale up ou scale out. Scale out, né, ou escalabilidade horizontal, é quando a gente não aumenta o poder computacional da máquina, mas a gente duplica a aplicação, né, a gente duplica a máquina e roda a aplicação em várias máquinas diferentes, ou então até na mesma máquina, só que duplicada. O conceito é o seguinte: imagina que você tenha uma aplicação que ela não tem estado, né? O importante para você ter um scale out interessante é você ter uma aplicação que não tenha um estado definido, uma aplicação stateless, para que ela possa ser duplicada, ela possa ser replicada, né? Então você vai ter várias instâncias da mesma aplicação rodando lado a lado e recebendo requisições de vários usuários ao mesmo tempo. Então a gente mantém a máquina com o mesmo tamanho e a gente duplica o número de aplicações que a gente vai ter rodando na mesma máquina. Quando essa máquina não aguentar mais suportar o número de aplicações que a gente tem rodando, a gente duplica a máquina, né? Então, é isso que a gente está vendo nesse desenho aqui. A gente está vendo que para aumentar o número de usuários, a gente precisa de mais máquinas porque estamos rodando mais aplicações, tá? Bom, e aí a gente tem também outros conceitos. Como é que a gente aplica isso dentro do Kubernetes, tá? O Kubernetes ele tem os dois conceitos, tanto escalabilidade vertical quanto escalabilidade horizontal. Hoje a gente vai, né, nesse módulo especificamente, a gente vai trabalhar o conceito de escalabilidade horizontal, tá? Escalabilidade vertical a gente consegue através do que a gente chama de node pools, mas a gente não vai trabalhar com eles hoje, não nesse curso principalmente, tá? A gente vai trabalhar só com a escalabilidade horizontal. Então, um dos módulos que a gente tem para fazer a escalabilidade horizontal é usando HPAs, né? Horizontal Pod Autoscaler. Então, é um conceito no Kubernetes, na verdade é um recurso no Kubernetes, assim como um deployment, como um service, como qualquer outro, que faz a escalabilidade horizontal dos seus pods, né, de acordo com métricas pré-determinadas, né? Os horizontal autoscalers, eles podem ter métricas customizadas, não vamos explorar isso aqui nesse curso hoje, mas eles podem ter métricas customizadas, mas por padrão eles recebem métricas como CPU e memória, que são as principais métricas, os principais recursos, né, que o Kubernetes gerencia. Então, a partir dessas métricas que ele recebe através do servidor de métricas do Kubernetes, ele vai gerenciar o número de réplicas de um deployment, por exemplo, ou então o número de réplicas de um pod, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer é fazer uma alteração naquele réplicas, né, dentro da chave réplicas, dentro da nossa definição de deployment, tá? O outro modo que a gente pode fazer isso também, né, então essa aqui é a definição do autoscaler, então a gente tem um HPA, um Horizontal Pod Autoscaler, e aí ele se comunica, né, com o deployment, né, então ele está ali se comunicando com o deployment que escala os nós, né, escala os pods para a gente.
A segunda forma é o cluster, né? Escalabilidade de cluster, que a gente chama de cluster autoscaler, tá? Esse modelo de escalabilidade ele existe como um recurso em si, como um pacote do Helm, inclusive, que é o cluster autoscaler, mas ela também aparece em várias formas, né, em clouds no geral. Na Azure a gente tem essa capacidade, a gente tem essa opção, né? Essa funcionalidade onde a gente consegue fazer com que o nosso AKS seja escalado, né? Os nós desse AKS seja escalado. E aí o que muda de um para o outro? Diferentemente, por exemplo, de escalar os pods, né, a gente vai ter a escalabilidade do nó em si, da máquina virtual que suporta o cluster. Então, basicamente, o que a gente tem? Quando um pod, né, quando um nó chega num determinado número de pods, ele não consegue mais suportar, né, o número de pods que ele está rodando, e aí ele simplesmente não vai rodar mais novos pods. Então, se eu subir vamos supor que eu tenho uma máquina virtual que suporte 20 pods. Se eu subir 20 pods, ela vai ficar esgotada, os recursos computacionais sendo esgotados e a gente não vai conseguir subir mais nenhuma outra aplicação. E ela vai simplesmente parar de fazer scheduling de pods, tá? E aí, a solução para isso é você criar um novo nó e o Kubernetes automaticamente vai identificar esse novo nó e começar a fazer o deploy das aplicações que faltaram para lá, tá? A gente vai fazer esse teste nos próximos exercícios, a gente vai fazer o teste com o nosso cluster atual, fazendo a escalabilidade para cima e vendo como é que os pods se comportam quando não existe mais recurso para que eles possam ser criados, tá? E aí o segredo é você duplicar, né, aumentar a quantidade de nós que possam receber pods, tá? Então a ideia é que o Cluster Autoscaler faça o mesmo trabalho do Horizontal Pod Autoscaler, porém para nós, tá? Existem outras aplicações também, né, outras ferramentas além do HPA, né, e do Cluster Autoscaler, que a gente chama de CA, para a gente poder fazer escalabilidade. Uma dessas ferramentas, né, a gente não vai ver aqui nesse curso, mas é uma opção interessante para você estudar, é o Keda, né? O Keda ele é uma ferramenta open source, também trabalhada, foi feita por pessoas da Microsoft e outras empresas, que ela trabalha sobre escalabilidade baseada em eventos, tá? Então é ótimo quando você tem, por exemplo, filas de mensagem que você quer escalar os pods de acordo com a quantidade de mensagens na fila e etc, etc. Tudo bem? Bom, para esse módulo a gente vai ficando por aqui. Vamos ver agora no próximo módulo, né, no próximo vídeo, a gente vai ver em prática mesmo, na prática, como é que funcionam os HPAs, como é que funcionam os Cluster Autoscalers, e a gente vai colocar em prática, né, e escalar a nossa aplicação de forma automática para que ela seja mais disponível, para que ela consiga atender mais pessoas e mais usuários, tudo bem? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo.